tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, aqueles que estão a acompanhar-nos também por Skype. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. O primeiro ponto da nossa agenda tem que ver com a audição do Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. António Clooney, que é o membro nacional do Eurojust, para a apresentação do relatório anual de atividades do Gabinete de Portugal no Eurojust, relativo ao ano de 2019. Uma reunião que já tinha acertado previamente com o Dr. António Clooney, mas que, por força das sucessivas declarações de estado de emergência, foi sendo adiada e também por alguns impedimentos de viagem. Mas penso que o Dr. António Clooney está ligado connosco. Eu começo naturalmente por o cumprimentar e dar-lhe a palavra para fazer a apresentação do relatório anual e, seguidamente, depois da sua apresentação, eu darei a palavra aos senhoras e senhores deputados que queiram colocar questões para que o Dr. António Clooney depois possa prestar esclarecimentos e concluir esta audição. Dr. António Clooney, boa tarde e faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer estar aqui mais uma vez, repetindo uma tradição já antiga de vir apresentar contas à Assembleia da República do trabalho desenvolvido pelo Gabinete Nacional de Eurojust. Este ano, como terão tido a oportunidade de ver no relatório que apresentei, iniciei-o com uma pequena apresentação sobre as vantagens, sobre as soluções introduzidas pelo novo regulamento Eurojust, que tem aspectos, naturalmente, alguns mais felizes, outros, na minha perspectiva, não tão felizes, e que, de qualquer forma, alteraram substancialmente a vida no seio da Eurojust. Eu gostaria de vos salientar inicialmente a questão vantajosa de, por via deste regulamento, o recrutamento dos membros nacionais da Eurojust passar a ter que ser feito necessariamente entre juízes, procuradores e uma outra entidade que não se sabe exatamente quem é, que serão autoridades judiciárias que não são juízes nem procuradores. O problema, aliás, da definição do que são ou não são autoridades judiciárias é uma matéria que tem vindo a ser amplamente discutida atualmente no Tribunal de Justiça da União Europeia e vamos ver em que pé ficamos, porque já temos até diferentes definições conforme os instrumentos de cooperação que são usados. Depois foi alterado também o mandato dos membros dos gabinetes para 5 anos renováveis. Foi autonomizado o Sistema Nacional de Coordenação da Eurojust, que passou a poder funcionar autonomizado do Gabinete Nacional. Isto corresponde, aliás, a uma tendência deste regulamento que encara mais os membros nacionais e os membros do gabinete como quase representantes da Eurojust junto das respectivas autoridades nacionais, ao contrário do que se dizia até então, em que esses membros dos gabinetes nacionais eram considerados como representantes das autoridades nacionais junto da Eurojust. Portanto, esta possibilidade que é dada ao Sistema Nacional de Coordenação da Eurojust, que é composto por magistrados que estão sediados em Portugal, de se corresponderem diretamente com a Eurojust sem passar pelos gabinetes nacionais, vai um pouco nesse sentido. Foi alterado também o sistema de proteção de dados, isto derivado ao facto de o Eurojust ter passado a ser considerado uma agência e não mais uma unidade, com todas as vantagens e desvantagens que daí ocorrem, e nota-se dos considerandos 12º, 15º e 70º, uma tendência para centralizar a nível da Eurojust a iniciativa da ação penal em algumas áreas, tendência que está refletida de facto nesses considerandos, mas depois na prática não tem tradução exata nos artigos, nos dispositivos do regulamento. Por fim, tem-se vindo a acentuar, até por via também da aprovação das regras de procedimento, o apagamento dos gabinetes nacionais, quer do léxico, quer da própria arquitetura da Eurojust, mesmo que esses gabinetes nacionais continuam a ser, na prática, os efetivos instrumentos de cooperação que
põe em marcha toda a cooperação entre autoridades nacionais entre si, entre autoridades nacionais e países terceiros, entre autoridades nacionais e outras estruturas da União Europeia. Mas a verdade é que este apagamento desta ideia de gabinetes nacionais é uma constante e ainda hoje, por exemplo, foi aprovado um código de ética que, de alguma maneira, visa instituir normas que não têm, como seria de supor, em meu entender, um caráter estritamente deontológico, mas se aproximam já bastante de um regime disciplinar que poderá, de alguma maneira, conflituar até com os regimes estatutários a que nós, magistrados, pelo menos portugueses, estamos submetidos por via do nosso próprio Estatuto, sendo certo que a Assembleia da República ainda recentemente alterou o Estatuto do Ministério Público e fez consagrar que os magistrados, que os membros que compõem o Gabinete Nacional são agentes do Ministério Público, são magistrados do Ministério Público e correspondem a uma categoria específica de magistrados do Ministério Público. Portanto, há aqui pequenos pormenores que eu não quis deixar de vos alertar. Também vos gostaria de alertar para os problemas que se têm verificado com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente ao cumprimento dos mandatos de detenção europeus, problemas que se dividem em duas áreas. Por um lado, a qualificação do Ministério Público como sendo ou não sendo uma autoridade judiciária. A jurisprudência, para este efeito, veio considerar que mesmo naqueles casos em que os magistrados do Ministério Público, como o caso português, gozam de algum grau elevado de autonomia e independência, não podem para este fim ser considerados autoridades judiciárias, o que, no nosso entender, e foi assim que o representámos junto da Sra. Ministra da Justiça e junto da Sra. Procuradora-Geral da República, significaria a necessidade de alterar o Código de Processo Penal, porque isto pode ter implicações processuais relevantes. Todavia, também temos que dar conta de que a prática que passou a ser usada pelos magistrados do Ministério Público português foi a de levar todos os mandatos de detenção europeus à aprovação dos juízes de instrução, sendo eles que passam a emitir diretamente esses mandatos de detenção europeu. De qualquer forma, há aqui uma desconexão entre aquilo que é a prática imposta pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e aquilo que a nossa legislação interna determina que mereceria com a prazo de ser corrigida. Falaria agora do nosso gabinete. O Gabinete Nacional de Eurojust tem, nesta altura, a composição exatamente exigida pelo novo regulamento e, portanto, o número de componentes é exatamente aquilo que o regulamento exige, sendo que é composto por mim. Foi durante o ano de 2019 até praticamente, durante todo o ano, pelo adjunto José Eduardo Guerra, um jurista ilustre, cujas qualidades eram amplamente reconhecidas na Eurojust e que infelizmente nos deixou para ir beneficiar com a sua sabedoria a Procuradoria Europeia, pelo assistente José Luís Trindade e pelo juiz de Direito, numa primeira fase, o juiz Luís Lemos Triunfante e depois Ana Cristina Almeida Gomes ou Olis de Carvalho, porque, entretanto, ele cessou o seu mandato e foi substituído pela doutora Olis de Carvalho. Entretanto, isto já mudou um pouco, já no início do ano 2020, por via da saída da doutora Guerra, que foi substituído na sua qualidade de adjunto pelo doutor Luís Trindade, e o doutor Luís Trindade foi substituído pela magistrada do Ministério Público do DCIAP, Rita Simões. Tem ainda, integra também o nosso gabinete a doutora Ana Couto, que dirige o secretariado. O trabalho que desenvolvemos durante este ano centrou-se ainda e sempre na mesma linha de orientação, que foi dar a conhecer, quer às autoridades nacionais, quer aos nossos colegas, os problemas que se iam suscitando no decurso dos trabalhos que se vão desenvolvendo na Eurojust e tentando sensibilizar fundamentalmente quer as autoridades nacionais, quer os colegas do Ministério Público e juízes para os problemas que eles suscitam. Por isso, fomos fazendo notas internas que fomos distribuindo às diversas autoridades nacionais, sejam elas de nível político como o Governo, seja da própria Procuradoria-Geral da República, onde fomos dando conta
dos problemas que se foram suscitando com a introdução e entrada em vigor do regulamento interno que aprova regras de procedimento. Cá está, eu já referi e não vou perder muito mais tempo nisso, que de alguma maneira já bateu a relevância dos gabinetes nacionais, pelo menos do ponto de vista teórico, na estrutura da Eurojust, apesar de continuarem a ser eles que na prática desenvolvem toda a atividade que justifica depois toda a outra estrutura envolvente e dependente da Comissão Europeia. O gabinete procurou sempre estar presente junto das autoridades nacionais, fizeram-se vários encontros com os procuradores de cooperação, que é uma rede também ainda informal de procuradores que existe em todo o país e que compreende todo o mapa judiciário português e que muito tem ajudado no desenvolvimento e na rapidez da cooperação judiciária. De facto, torna-se muito difícil que todos os magistrados tenham um conhecimento muito apurado e muito atualizado da legislação europeia, dos instrumentos de cooperação, dos problemas que se suscitam com os instrumentos de cooperação, e desde que foi criada esta rede de procuradores de cooperação que se espalham pelo país todo, tem sido possível contar com o seu apoio, não só junto do gabinete, como também junto dos próprios magistrados para quem são dirigidos pedidos de cooperação ou que pretendem emitir pedidos de cooperação. Nesse sentido, e para facilitar também o trabalho, quer da Eurojust, quer desses magistrados, foi nomeado concomitantemente como membro ponto de contacto da Rede Judiciária Europeia o Dr. José Luís Trindade, que era assistente e agora é adjunto, e portanto tem uma espécie de duplo chapéu, o que nos permite canalizar para a Rede Judiciária Europeia os casos menos relevantes e que menos exigem a intervenção do Eurojust, sem simultaneamente devolver à procedência esses pedidos que nos são feitos. Isto dá uma imagem muito mais eficiente e de apoio aos colegas que estão em Portugal não verem os seus pedidos devolvidos e antes reencaminhados exatamente para a entidade que é competente em termos europeus para tratar deles. O gabinete publicou 3 newsletters que visaram dar apoio a esses magistrados de cooperação, fundamentalmente. Uma referiu-se ao trabalho realizado junto de uma nova rede que se está a desenvolver no Mediterrâneo Sul, chamada Euromed Justice, e que tem aspectos estratégicos muito relevantes na cooperação com as autoridades nacionais da União Europeia, no que diz respeito não só a crimes que tenham a ver com o problema de tráfico de seres humanos, como ainda de terrorismo e, fundamentalmente, tem muita importância no diálogo que se trava em torno da questão dos refugiados. Foram também divulgados estudos relativos à recuperação de ativos que resultam da experiência da Eurojust nesta matéria, linhas de orientação italianas sobre a cooperação para permitir uma mais rápida cooperação com os magistrados desse país, linhas de orientação sobre a execução das cartas obrigatórias para a Irlanda, a questão relacionada com o cumprimento dos mandatos de detenção europeus pelos Ministérios Públicos e os problemas da jurisprudência. Foram também divulgados estudos sobre pedidos concorrentes para entrega de presos e extradição. Foi divulgada a rede digital Sirius, que visa permitir a cooperação dos países da União Europeia com países terceiros, designadamente no que se refere à recolha de prova digital. Queria salientar neste aspecto a importância que há de ter no nosso gabinete um perito nacional destacado que é pago pela Eurojust e que nós optamos por fazer intervir sempre um juiz de direito. A importância dos juízes de direito neste gabinete tem-se revelado enorme na medida em que nos tem aberto portas para a cooperação mais efetiva com a magistratura judicial, que hoje se socorre mais frequentemente e com mais facilidade do Gabinete Nacional da Eurojust.
E, portanto, nessa medida, poderíamos dizer que esta experiência se deve manter enquanto for possível, sendo certo que, até então, a relação do gabinete com a magistratura judicial era distante e nem sempre muito bem compreendida, o que já não acontece, felizmente, e isso muito se deve à intervenção quer do Dr. Luís Lemos Triunfante, quer agora da Dra. Ana Cristina Alves de Carvalho. Os membros do gabinete dividiram-se por diferentes grupos de trabalho internos e permanentes que existem na Eurojust. Eu, enquanto membro nacional, guardei-me para os grupos de trabalho mais institucionais, ligados com as relações com países terceiros, ligados com a organização e desenvolvimento e com áreas de natureza financeira e orçamental. Os outros membros estiveram relacionados com áreas mais operacionais, como, por exemplo, exatamente os instrumentos de cooperação, a cibercriminalidade, terrorismo, crime económico e financeiro, e Portugal, o gabinete português, esteve sempre presente elementos nestes vários grupos de trabalho, sendo certo que chegou a ocupar a presidência do gabinete de instrumentos de cooperação, presidência essa, e depois vice-presidência, que foi ocupada sempre pelo Dr. José Eduardo Guerra, pois era considerado entre todos o magistrado mais bem preparado para essas funções, e sendo certo que, na minha opinião, esse grupo de trabalho da cooperação judiciária é, sem dúvida, o core business da Eurojust e aquele que mais e melhores instrumentos e estudos nos forneceu para apoiar os colegas que no nosso país trabalham nestas matérias. Finalmente, gostava de dizer também neste âmbito que Portugal e o gabinete português cooperaram ativamente com o programa ELPACT, um programa desenvolvido pela União Europeia para a cooperação e desenvolvimento da cooperação judiciária com a América Latina, tendo intervindo elementos do nosso gabinete em sessões de trabalho e esclarecimento na Argentina, no Brasil e no Chile, este projeto, para o qual a União Europeia, aliás, despende bastante dinheiro, tem sido muito importante na própria cooperação entre os próprios países da América Latina, mas quereríamos todos que ele servisse para também propiciar as relações de cooperação judiciária entre a América Latina e a Europa. Aqui há um pequeno problema nesta altura, que é a menor sensibilidade que a atual Comissão Europeia tem para a cooperação com a América Latina, ao contrário do Conselho, mas era importante conseguir resolver essa diferença de perspectivas, na medida em que os países da América Latina, designadamente o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Chile, têm vindo a fazer esforços enormes, por exemplo, na adaptação das suas leis de proteção de dados em âmbito da cooperação judiciária, em âmbito da investigação criminal, para poderem cooperar diretamente com os países europeus, permitindo-lhes, em equipas de investigação conjunta, trocar dados pessoais, o que até agora não é possível. E, portanto, corre-se o risco de estarmos neste momento a incentivar uma cooperação, a incentivar e a criar expectativas junto desses países que depois na prática não podemos concretizar porque não são considerados países prioritários e porque, por outro lado, não se lhes permite desenvolver os instrumentos necessários à troca de dados pessoais, que é, no fundo, o elemento essencial para a cooperação judiciária concreta e operacional. Os membros do Gabinete Nacional desenvolveram também várias deslocações, de que Vossas Excelências terão uma lista na página 14 do relatório que foi previamente distribuído. Este ano, o ano 2019, foi sem dúvida o ano mais produtivo do ponto de vista estatístico do nosso gabinete. Foi o ano em que mais casos as nossas autoridades suscitaram ao Gabinete Nacional e em que mais casos foram suscitados por outros países ao nosso gabinete. E nesse aspecto ficamos muito satisfeitos porque isso veio provar que a nossa estratégia de contactar diretamente e pessoalmente com os magistrados que estão no terreno a lidar com estas matérias
teve resultados, foi frutífera e isso traduziu-se efetivamente no aumento substancial de casos e no aumento de reuniões de coordenação, quer organizadas por Portugal, quer aquelas em que fomos chamados a participar a pedido de outros países. Mas essas estatísticas estão também no documento que certamente têm na vossa mão. Posso-vos dizer, entretanto, isto já não no ano de 2019, mas no ano de 2020, que até novembro, pese embora as dificuldades criadas pela paragem dos tribunais em muitos sistemas judiciários, não só no português, a verdade é que o número de casos que este ano temos é muito próximo do ano anterior, de 2019, tendo aumentado bastante o número de casos que em Portugal foi suscitado e estando neste momento apenas a dois números o número de casos que Portugal suscitou. Isto é, relativamente ao ano anterior, falta-nos atingir 2 números para termos exatamente o mesmo número de casos que tivemos no ano anterior, caso em que as autoridades portuguesas tiveram a iniciativa de pedir ao auxílio do Gabinete Nacional e da Eurojust. E, por outro lado, aumentou substancialmente o número de casos em que outros países nos suscitaram o apoio das autoridades portuguesas e do Gabinete Nacional. Isto significa que, pese embora todas as dificuldades e complexidades criadas pela situação do Covid, nem por isso o número de casos diminuiu, pelo contrário, até temos assistido a um aumento de trabalho e de solicitações, o que também parece ser natural, dado que precisamente porque cada um de nós, nos seus gabinetes nacionais, tem mais facilidade de contacto com as autoridades nacionais. Durante este período de pandemia em que muitos tribunais estiveram parados, foi através do Gabinete Nacional que muita da cooperação, que usualmente não era feita por essa via, passou a ser feita com resultados que considero bastante razoáveis e tendo permitido o desenvolvimento regular e rápido das investigações. Não vos iria gastar muito mais tempo na minha intervenção inicial, dizendo apenas que, relativamente ao tipo de crimes que o nosso gabinete suscitou e tratou, quer enquanto entidade que tomou a iniciativa de abrir casos, quer enquanto entidade requerida, corresponde, grosso modo, às prioridades e aos casos que a Eurojust, no seu cômputo geral, também tratou. Portanto, não há uma diferença substancial entre o tipo de crimes que as autoridades portuguesas pediram apoio à Eurojust através do nosso gabinete e aqueles que outros países pediram apoio a Portugal, daquele tipo de crimes que, em geral, foram tratados pela Eurojust entre outros países e por outros países. Sobre estas matérias, eu, no fundo, não vos diria mais, dizendo apenas que, apesar de tudo, suscitam alguma apreensão, porque as nossas autoridades continuam a requerer muito poucas reuniões de coordenação, embora isto tenha vindo a aumentar, menos este ano, em 2020, de facto, houve uma quebra muito grande, o que também se compreende devido à dificuldade e à compatibilização de plataformas tecnológicas, informáticas e digitais para fazer essas reuniões de coordenação. Houve uma quebra substancial no ano 2020, mas no 2019 mesmo assim houve um aumento, mas que considero mesmo assim pouco significativo. No que diz respeito aos principais documentos produzidos para o Eurojust, tem Vossas Excelências também uma lista na página 24 do relatório que vos enviei anteriormente e no mais, acho que por agora estará tudo dito. Vossas Excelências dirão o que me quiserem perguntar e eu, na medida do possível, irei tentar responder como souber e puder. Muito obrigado. Obrigado, Doutor. Pela apresentação do seu relatório. O seu relatório, conforme o Doutor bem referiu já, foi oportunamente distribuído por todos os deputados desta Comissão, como não podia deixar de ser. E eu agora ia, então, dar a palavra aos senhores deputados que quisessem intervir para colocar algum pedido de esclarecimento ao Dr. António Coni, começando, naturalmente, pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado José Magalhães. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar, em nome da bancada socialista, o Dr. Coni, cujo trabalho é do conhecimento desta Comissão e que acaba de sintetizar, julgo eu, de forma escorreita e sintética,
os principais aspectos da atividade do Gabinete Nacional e da própria Eurojust. Eu tive a ocasião de participar, como aliás outros deputados e deputadas desta Comissão, na reunião interparlamentar que teve lugar no dia 1 de dezembro sobre Eurojust e alguns desafios que se colocam, e foi um debate realmente muito interessante, porque julgo que pouca gente tem ideia, ou pelo menos é insuficiente o número das pessoas que têm ideia daquilo que agora nos foi dito. Há uma ferramenta resultante e para a cooperação em matéria de combate ao crime que, construída ao longo dos anos, nos parecia impossível, e em 2010, 2011, porque implicava um tal nível de cooperação que os hábitos e as regras reinantes nessa altura achavam que essa matéria não poderia nunca ser tratada como está a ser tratada hoje em dia. O que eu julgo é que ela tenderá cada vez mais a ser tratada assim, porque os graus mínimos de eficiência que são necessários face aos vários tipos de criminalidade não podem ser atingidos de outra maneira. E as ferramentas de que dispõe a Eurojust e que fazem, evidentemente, a inveja de muita gente no nosso território e nas nossas instituições, podem ser usadas. A pergunta que eu lhe colocava é se acha que se são suficientemente conhecidas e estão a ser usadas pelas autoridades portuguesas, se estão a tirar partido pleno disso, porque, repare, este relatório, tal como o relatório da Conferência Interparlamentar, está na internet, ao alcance de qualquer um que tenha paciência de o ler, mas, obviamente, é necessário ter a paciência de o ler e de o compreender. E depois passar à prática as ferramentas que a legislação aplicável permite e proporciona. Felizmente, no caso português, ainda por cima, nem temos embaraço e complicações do tipo não sabemos quem é a autoridade judiciária. Sabemos, tropeçamos no artigo 1º do Código de Processo Penal e sabemos, estão lá enumeradas. É o juiz, naturalmente, e são três, o juiz de instrução criminal também e o Ministério Público. Ponto, parágrafo. E sabemos a diferença entre judicial e judiciário. É uma questão de passagem ao chumbo em qualquer exame de processo penal. Isso é mais aqui com a deputada Cláudia Santos do que comigo, mas é essa a verdade. E, portanto, eu acho que há um déficit de explicação e de partilha de informação sobre o que é este instrumentário e o que se pode tirar dele. A segunda questão que eu julgo que justifica complementos de exposição diz respeito às equipas de investigação conjuntas, que era outra coisa dificilmente concebível aqui há uns anos, etc. Como se refere na página 18 do relatório, que reparem, é um relatório genérico, não é um relatório específico para Portugal, acaba de o dar em certa medida, houve 201 milhões de euros de bens de origem criminosa apreendidos, quase 2.000 detenções, obtenção de provas inúmeras, entrevistas com testemunhas, 3.355 buscas domiciliárias devidamente coordenadas, 2.000 milhões de euros de interrupção de atividades criminosas e realização de justiça para 2.500 ou 400 vítimas de crime. Este é um saldo claramente positivo. Obviamente podemos ambicionar mais, mas é um saldo positivo. A questão é como é que conseguimos ampliá-lo, designadamente no momento em que, como a Europol tem vindo a sublinhar, a pandemia potenciou o crime, a cibercriminalidade nas suas várias dimensões, e tudo indica que vai continuar a potenciar, uma vez que vão continuar a crescer as utilizações, designadamente para o comércio eletrónico e outras, por parte de cidadãos e cidadãs da União Europeia. Portanto, as equipas de investigação conjuntas são essenciais
e o vosso relatório não nos diz nada sobre essa matéria no que diz respeito a Portugal. Parecem poucas, francamente, olhando para a página 15, mas gostava que pudéssemos discutir esse aspecto. Por último, o quadro legal português, já disse isso, não suscita atritos em matéria de emissão e gestão de mandados de detenção europeus. Outra coisa é saber se estamos a usar esse mecanismo devidamente ou suficientemente, ou se nem por isso. Por último, acho também que pouca gente ouviu falar da EMPACT, a plataforma multidisciplinar europeia contra as grandes ameaças criminosas, como o financiamento, a recuperação de bens, a introdução clandestina de migrantes, a cibercriminalidade, etc. O Eurojust contribuiu para uma parte da resposta operacional no âmbito deste programa, mas talvez precisemos de mais, e devo dizer que, lendo os relatórios que produziram sobre os relatórios conjunto Eurojust-Europol, sobre questões de que não se fala em Portugal pura e simplesmente, como a função de observatório da cifragem que facilita a vida dos criminosos. Estou concluído, Sr. Presidente. Ou o relatório que identifica os desenvolvimentos atuais e os desafios comuns no combate à cibercriminalidade, etc. Nós vemos que temos aqui um precioso instrumento, mas que não temos uma utilização à altura do caráter precioso desses instrumentos e continua a haver matérias que não são discutidas, aliás, até nesta Casa. Nossa culpa, e é uma coisa que é corrigível em 2021, esperamos nós. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Márcia Santos, Márcia Passos, peço desculpa, que está, começo por cumprimentá-la, e que está a acompanhar-nos por Skype. Sra. Deputada, faça favor. Estamos com dificuldades em contactar com a Sra. Deputada Márcia Passos. Eu passava para o Sr. Deputado José Manuel Pureza, se ele estiver online, cumprimentava-o e dava-lhe a palavra e depois voltaremos à Sra. Deputada se conseguirmos a ligação com ela. O Sr. Deputado José Manuel Pureza está-nos a ouvir? Estou a ouvir, Sr. Presidente. Muito obrigado. Então faça favor, Sr. Deputado. Boa tarde. Sim. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Muito boa tarde ao Sr. Dr. António Coloni. E quero, enfim, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não só saudá-lo, como sublinhar a importância do relatório que partilhou connosco e desta atitude de prestação de contas regular. Quer a leitura do relatório, quer agora a audição das suas palavras, enfim, mostra que há uma linha de continuidade e que os problemas que tínhamos identificado em audições anteriores são ainda os problemas que são identificados por si como principais, alguns deles com sinais de melhoria, por exemplo, a questão do conhecimento e da utilização deste mecanismo por parte das autoridades judiciárias em Portugal. E, portanto, não me vou deter sobre isso porque creio que, são questões que nos vêm acompanhando e que há apenas diferenças de intensidade, enfim, de menor grau. Se bem percebo, se estiver enganado, corrigir-me-á. Mas houve uma informação que colocou e que vem a propósito dos tempos que estamos a viver e que é a dos efeitos da situação pandémica
e do encerramento ou da suspensão praticamente total do funcionamento dos tribunais em Portugal e em outros países, entre aspas, do espaço Eurojust, que, enfim, merecem talvez ser, enfim, a mim merecem e causam-me curiosidade mais do que outra coisa. A sua informação, se eu bem a entendi, é de que, relativamente a Portugal, quer os casos em que Portugal digamos, em que a cooperação portuguesa é solicitada, quer os casos em que Portugal solicita a cooperação de outras instâncias, de outras jurisdições, que em ambos os casos houve aumento do número do número. Bom, enfim. Portanto, a pergunta que me fica, se isto for verdade, é a de saber se, apesar disso, o resultado em concreto foi também mais, ou melhor, o número de processos, digamos assim, acompanhados ou concluídos, ou, enfim, objeto de trabalho por parte do Eurojust, foi igualmente superior, tendo em conta que a jusante desse pedido de cooperação estão sistemas judiciais que estão paralisados ou que estão praticamente paralisados. E, portanto, gostava de perceber um bocadinho melhor se há já alguma noção dos efeitos das paralisações resultantes da pandemia nesta matéria, ou se, pelo contrário, há aqui, digamos, um efeito benéfico pelas piores razões, digamos assim, que é a do recurso muito mais frequente e muito mais ágil, formas de interação de tipo digital, a que, digamos, dispensam interações de tipo mais tradicional e, portanto, com isso tudo há resultados mais positivos. Em suma, é um bocadinho esta problemática que eu gostaria que pudesse apurar na sua resposta, porque, quanto ao mais, volto a dizer, para o melhor e para o pior, os problemas identificados e as tendências identificadas são genericamente as mesmas que fomos identificando em audições anteriores. Aproveito para o cumprimentar de novo e para cumprimentar o Sr. Presidente e as senhoras e os Srs. Deputados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado fugiu um bocadinho a questão colocada, foge um bocadinho ao âmbito desta audição, que tem que ver com o relatório de 2019, o Covid já é, e a pandemia já são aspectos de 2020, mas seguramente que o senhor, o Dr. António Coloni, poderá ir avançando já, porque com certeza que já terá dados para poder avançar respostas relativamente à questão, que é bastante pertinente, que o Sr. Deputado coloca e que é um desafio que não é só presente, como será, infelizmente para nós todos, ainda duradouro, pelo menos durante o primeiro semestre de 2021. Esperemos que seja só o primeiro semestre. Vamos tentar então, de novo, a Sra. Deputada Márcia Passos, se já nos está a conseguir ouvir, cumprimento-a e dou a palavra, Sra. Deputada. Sr. Presidente, muito boa tarde. Penso que me estarão a ouvir agora. Estamos a ouvi-la bem e a vê-la. Pode falar. Muito obrigada e peço desculpa de não ter conseguido antes, foi aqui uma questão informática. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde, Sr. Procurador-Geral Adjunto. Foi um gosto ouvi-lo e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecendo o relatório que nos apresentou aqui hoje, nesta comissão e nesta audição. Como disse, foi um gosto ouvi-lo. O relatório transmite-nos o estado da arte no que respeita ao ano de 2019, é um relatório minucioso e muito esclarecedor. E, portanto, quanto ao mesmo, apenas neste momento agradeço todos os contributos valiosos que nos trouxe a esta comissão. Sem prejuízo destas minhas palavras e corroborando também o que disse o Sr. Deputado José Magalhães e apesar de não ser de facto o escopo, como bem referiu o Sr. Presidente da Comissão, do relatório e desta audição, mas dada a pertinência do tema no que respeita aos efeitos da pandemia,
e aos efeitos da paralisação de todo o sistema, porventura num determinado período de tempo, que já não atualmente, mas creio que atualmente ainda temos aqui algumas paralisações, ou pelo menos algumas dificuldades. Muito gostaríamos também de ouvir o Sr. Procurador no que respeita a estes efeitos da paralisação e porventura os reflexos disto também no futuro. E por agora também era só. Muito obrigada, de novo, muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Eu não tenho mais pedidos de esclarecimento. Tenho um da Sra. Deputada Mónica Quintela, a quem eu dava a palavra, pedindo que fosse breve, e depois passaríamos ao Dr. António Clooney. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, queria cumprimentar o Sr. Procurador António Clooney, a quem ouvi com muita atenção, assim como li o relatório, e colocar-lhe, falou há bocado de uma questão na apresentação que fez, sobre a questão da recuperação dos ativos. Nós em Portugal temos o GRA, o Gabinete de Recuperação de Ativos, e falou também o Sr. Procurador em termos da experiência nos outros países. E a questão que eu coloco é, qual é, em termos de direito comparado, qual tem sido a experiência no âmbito da Eurojust relativamente aos ativos recuperados, e o que é que isso traduz em sede do próprio combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira. Isso está só a ser utilizado no âmbito da criminalidade económica ou também no âmbito da outra criminalidade, à semelhança do que se passa em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, devolvo então a palavra ao Dr. António Clooney para poder acrescentar à sua apresentação algumas respostas às questões que foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Dr. António Clooney, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados, pelas perguntas que me dirigiram. Eu gostaria de dizer o seguinte, em primeiro lugar, e começando pelo Dr. José Magalhães, de facto há uma diferença, por vezes, entre a realidade e a utopia dos projetos. E eu teria que referir que mesmo o relatório apresentado globalmente pela Eurojust, quando fala de números e fala de quantidades de bens apreendidos, de montantes apreendidos, fala tendo como referência os montantes envolvidos nos casos que existem nos países respectivos. Não significa necessariamente e sempre que essas apreensões e esses números aí referidos correspondam necessariamente a uma direta intervenção da Eurojust. Isto é, a Eurojust pode ter tido intervenção em determinado tipo de processos, intervenções variadas, através de reuniões de coordenação, através de facilitação e transmissão de pedidos de auxílio e de cooperação, mas não significa necessariamente desses montantes que tenha sido por ação direta dos gabinetes nacionais da Eurojust que esses montantes foram ou recuperados ou esses processos resolvidos. E, portanto, às vezes penso que há alguma dificuldade em compreender o exato papel da Eurojust, mas essa dificuldade situa-se no seio da própria União Europeia e no seio, muitas vezes, da Comissão. A Eurojust não é uma organização, nem, neste caso, uma agência, que se destina à investigação judiciária até agora. Não é isso, é uma agência que apoia a cooperação entre os diversos países e, portanto, facilita a transmissão de pedidos, facilita e coordena investigações na medida em que os países querem aceitar essa coordenação prática, mas, na verdade, a Eurojust não conduz as investigações nem tem um papel diretivo. Saber se deve ter ou não deve ter é uma questão interessante, que não nos cabe aqui neste momento desenvolver, mas é uma questão interessante que podia e devia ser discutida, em que medida é que queremos ou não queremos atribuir a uma entidade como a Eurojust um papel mais ativo
na coordenação de investigações e na direção de investigações de natureza transnacional, mas a verdade é que até agora não é e, portanto, a titularidade, a estratégia e a orientação dos processos reside ainda hoje nas autoridades nacionais e a Eurojust apenas procura, na medida do possível e o melhor que sabe e pode, coordenar essas investigações quando elas decorrem em países diferentes e em níveis de desenvolvimento diferente, de modo a que elas não se prejudiquem mutuamente e possam contribuir, pelo contrário, para atingir um fim satisfatório para todas as autoridades judiciárias da União Europeia. E é nesse sentido que as ferramentas que existem na Eurojust são muito importantes e entre elas já mais usadas, são de facto as reuniões de coordenação e as reuniões de coordenação têm, até porque são assistidas por tradutores simultâneos e por peritos, juristas e por os respectivos membros nacionais dos países envolvidos nos casos, são efetivamente das melhores invenções que resultaram da prática diária da Eurojust. Essas reuniões de coordenação têm permitido colocar em contacto frontal e direto magistrados que titulam processos em diversos países, pô-los a discutir quem, como e onde é que se vão desenvolver determinado tipo de ações, que provas, que elementos de prova é que cada um tem e pode passar e ser interessante passar a outras entidades, como fazer a investigação no sentido de quem é que vai avançar primeiro ou depois numa ou noutra ação, permite até criar centros de ação conjunta para que no mesmo dia, à mesma hora, em diversos países se desenvolvam ações de investigação que passam por buscas, apreensões, detenções, e isso já foi feito. Este ano, em 2020, em 2019, Portugal participou de um desses centros de ação, em 2020 também. Já quanto às equipas de investigação conjunta, não se refere nada no nosso relatório, porque efetivamente Portugal no ano de 2019 não teve nenhuma intervenção em nenhuma equipa de investigação conjunta, o que já não é assim em 2020, onde interveio de facto numa equipa de investigação conjunta e até suscitou a sua abertura. Mas a verdade é que temos que reconhecer que as nossas autoridades judiciais são ainda muito tímidas no recurso a todos estes instrumentos e isso resulta de uma cultura, penso que muito centralista, muito recatada e de alguma timidez no contacto com as outras autoridades judiciárias. E o que me parece estranho, na medida em que quando somos requeridos por outros países a participar em reuniões de coordenação e a intervir em equipas de investigação conjunta ou em centros de ação, os nossos magistrados em geral participam com grande qualidade, têm aliás um nível jurídico bastante bom e uma capacidade de intervenção reconhecidamente boa, e tem até um nível de preparação jurídica que lhes permite não se cingir estritamente às questões que estão colocadas de uma maneira muitas vezes reducionista em cima da mesa, mas ter uma perspectiva mais alargada dos problemas. É, apesar de tudo, uma característica que os nossos magistrados continuam a ter, é uma boa preparação jurídica e uma preparação jurídica mais alargada a outros campos que não estritamente penal ou não as técnicas especificamente de cooperação judiciária, o que nem sempre acontece noutros casos. E, portanto, posso lhe dizer que, na verdade, lastimamos que não se socorram mais destes instrumentos. No ano de 2020 a questão era compreensível, porque continua a haver dificuldades no uso das plataformas digitais, nem sempre os magistrados têm preparação ou se sentem à vontade para as utilizar. E, no entanto, aqueles que as utilizaram acabaram por perceber que era fácil e até lhes resolveu muitos problemas.
No que diz respeito ainda a esta questão do impacto, a verdade é que a Eurojust colabora com o impacto, mas o impacto é, na verdade, um programa de outra área que não exatamente a área da justiça. É mais um programa na área da prevenção e da intervenção da criminalidade e não no âmbito dos processos judiciais propriamente ditos. Portanto, o Eurojust tem tido uma colaboração nesse plano, mas sempre um pouco reduzida à sua função e às suas competências específicas. E, portanto, por aí tem havido uma discussão interessante, aliás, no seio da Eurojust, de como poder potenciar os conhecimentos que a Eurojust tem, de modo a que a investigação criminal e num outro plano, que não estritamente judicial, possa ser encaminhada ela própria para os objetivos da investigação criminal de natureza judicial e judiciária, para que as coisas possam finalmente desembocar em resultados positivos. Portanto, era relativamente a isto, aos instrumentos que são usados e porque é que são mais usados ou menos usados, o que eu gostaria de dizer. A verdade é que, e agora indo diretamente ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, a pandemia, por um lado, fez diminuir o número de reuniões de coordenação, de JITs, embora Portugal, como já referi, no ano 2020 tenha aberto uma JIT, uma equipa de investigação conjunta. A verdade é que os tribunais estiveram parados muito tempo e houve aqueles problemas de encontrar os melhores instrumentos digitais para que as reuniões de investigação conjunta, as reuniões de coordenação pudessem ser realizadas. É preciso ter em conta, por exemplo, que uma reunião de coordenação que necessariamente tem que ser assistida de tradutores simultâneos, de acordo com o regulamento Eurojust e com as regras de procedimento, mais do que 3 países, torna-se extraordinariamente complicado de gerir, porque temos não só as intervenções dos magistrados dos respectivos países, dos respectivos membros nacionais e dos tradutores, e portanto ainda não se encontrou uma plataforma suficientemente ágil que permita, a nível digital, a nível informático, gerir melhor estas realidades. É de facto complicado, as intervenções, as conexões nem sempre são fáceis. Mas, por outro lado, e agora respondendo ao deputado Pureza também na outra parte da pergunta que me fez, é verdade que, dada a pandemia, os magistrados se habituaram mais a utilizar alguns instrumentos que pouco usavam. E daí que, apesar dos tribunais terem estado parados, não só em Portugal como em outros países durante muito tempo, o número de casos abertos pelas autoridades portuguesas na Eurojust e o número de casos abertos por outros países na Eurojust dirigidos a Portugal aumentou significativamente. Isto porque o trabalho não parou e aquilo que era a comunicação direta entre magistrados, que é o objetivo fundamental no futuro para a cooperação judiciária, essa cooperação direta passou a ser feita muito mais deixou de ser direta, passou a ser feita muito mais através da Eurojust, dada a facilidade que a Eurojust tem de imediatamente localizar, encontrar o interlocutor válido para o magistrado que necessita de apoio e necessita de informação. E, portanto, nesse sentido, a pandemia mobilizou os magistrados para o recurso à Eurojust, designadamente no que diz respeito à troca de informação e de elementos de prova, etc. Não conseguiu totalmente a Eurojust dar resposta às questões relacionadas com as tais ferramentas de que falava o deputado Zé Magalhães e que ainda hoje se tornam complicadas. Se já eram complicadas quando eram de natureza presencial, mais complicadas se tornam nesta fase, até pela necessidade de fazer intervir tradutores e magistrados colocados em diversos planos. Eu gostaria, aliás, de falar a este propósito que ainda hoje um dos problemas fundamentais no atraso da cooperação judiciária é a deficiente tradução dos pedidos, quer em Portugal, quer em outros países, designadamente quando se trata de línguas mais, não quero dizer mais raras, ou menos conhecidas, ou menos centrais, como o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, e, portanto, temos muitas vezes problemas muito complicados porque recebemos traduções que são absolutamente
imprestáveis e que têm que se repetir e infelizmente ainda não se conseguiu assentar na ideia de que mais valia que todos os países, por exemplo, utilizassem a língua inglesa como veículo comum de comunicação, o que leva a que quando recebemos decisões europeias de investigação, mandatos de extensão europeu em línguas de outros países, muitas vezes temos que mandar refazer ou pedir mesmo que sejam traduzidos em inglês primeiro para que os outros países as possam traduzir nas suas próprias línguas, porque a qualidade das traduções dessas outras línguas deixa muito a desejar e atrasa muito a cooperação judiciária. E há casos bastante concretos em que isso se torna muito evidente, encontrar um bom tradutor para uma língua, e não estou a falar de línguas mais orientais ou mais fora do âmbito europeu, estou a falar mesmo de línguas de países que pertencem à União Europeia e alguns até da Europa Central. Portanto, gostaria de vos dizer isso. Gostaria de dizer também que no que diz respeito à cibercriminalidade, que foi aqui referido, um dos nossos membros do gabinete, o Dr. José Luís Trindade, que é uma pessoa especializada nessa matéria, tem uma intervenção muito ativa no grupo de trabalho da cibercriminalidade e na sua relação com a rede de procuradores especializados em cibercriminalidade, porque há uma rede europeia de procuradores especializados em cibercriminalidade que utilizam exatamente os instrumentos e o apoio que a Eurojust lhes dá para cooperarem entre si e desenvolverem as suas atividades. E nesse sentido, o Dr. José Luís Trindade, membro do nosso gabinete e agora adjunto, é a pessoa que tem orientado e conseguido conjugar os esforços no sentido de que o nosso gabinete esteja bastante presente, e não só o nosso gabinete, mas também os outros gabinetes da Eurojust nesta matéria. A sua preparação nessa matéria é bastante grande e apreciada. Gostaria agora de voltar à questão que colocou a senhora deputada Márcia Passos, no que diz respeito a todas estas questões da pandemia e no que diz respeito à forma como as coisas podem evoluir para o futuro. Bom, o caminho será sempre o do desenvolvimento de plataformas mais ágeis de cooperação direta entre magistrados. Aliás, o relatório geral da Eurojust fala exatamente na busca de uma plataforma digital para o século XXI, uma plataforma digital que permite aos magistrados trocarem de si instrumentos de cooperação diretamente, o que, de certa maneira, até retiraria algum protagonismo ao Eurojust, aparentemente. Já vou dizer porque é que disse aparentemente. Isso será feito através de uma plataforma chamada Ecodex, que está a ser estudada, e sendo que há outra plataforma paralela que é a Sirius, mas que se dirige a outros atores e a outro tipo de pedidos de intervenção. A questão que se coloca é que, apesar de se avançar diretamente para o uso dessas plataformas e para uma comunicação direta mais efetiva entre magistrados de diferentes países, quando se trata de discutir, organizar estratégias de investigação entre diversos países, as reuniões de coordenação, as equipas de investigação conjunta, os centros de ação de que Eurojust, instrumentos de que Eurojust usa e gera, continuam a ser essenciais. E, portanto, uma coisa é a transmissão direta de pedidos de cooperação ou de documentação ou a transmissão de pedidos de apoio de qualquer natureza. Outra coisa depois é a necessidade que há de localizar o estado em que está a desenvolver, estão a concretizar os pedidos realizados, estão a desenvolver as diligências necessárias, o que é necessário para que eles possam ser realizados com sucesso. E diria a este propósito que os instrumentos de reconhecimento mútuo, que neste momento estão em grande desenvolvimento, quer a Decisão Europeia de Investigação, quer o Mandato de Extensão Europeu, quer agora o novo regulamento relativo ao confisco e apreensão e confisco de bens, deveriam, pelo menos seria a minha ideia, ter uma parte comum sobre garantias, como já tem neste momento a Decisão Europeia de Investigação e virá a ter o novo regulamento sobre confisco e apreensão de bens. Porque o Mandato de Extensão Europeu, que é, apesar de tudo, o instrumento mais poderoso nessa matéria, continua a não ter uma definição de um parâmetros de quadro de garantias tão bem elaborado como já existe,
pela natureza do tempo e na decisão europeia de investigação. E, portanto, seria um dia importante reenquadrar todos esses instrumentos num plano comum de garantias e de apreciação que tenham a ver com defesa de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que estão previstos nuns, não estão suficientemente desenvolvidos noutros e que podem criar situações algo desequilibradas na utilização desses instrumentos. A verdade é que, e como eu referi, não podemos fazer, e eu aí discordo um pouco da estratégia usada pelo relatório geral da Eurojust, uma relação direta entre os números de montantes envolvidos nos processos e a atuação direta da Eurojust, mas eu compreendo que a Eurojust o tenha feito porque é a maneira de projetar junto da União Europeia, junto da Comissão, a importância do seu trabalho que muitas vezes não aparecia suficientemente evidenciado. Eu não sei se respondi a todas as perguntas, se houve alguma, peço desculpa de não o ter feito. Acho que tentei responder coerentemente ao conjunto das perguntas, respondendo a umas e a outras de forma a satisfazer toda a curiosidade dos senhores deputados sobre estas matérias. Não sei se terá falhado alguma, peço desculpas, se estiver, estou disponível, obviamente, para dar mais esclarecimentos. Dr. António Coloni, eu penso apenas que não o ouvimos foi comentar a questão colocada pela Sra. Deputada Mónica Quintela relativamente à recuperação de ativos. Relativamente à recuperação. Agora ficámos sem som. Relativamente à recuperação... Já estamos a ouvi-lo. Muito obrigado. Relativamente à recuperação de ativos, Portugal não esteve em 2019 diretamente envolvido em nenhum caso onde se tivesse visto ou tivesse sido necessária a intervenção de Portugal na recuperação de ativos e, portanto, sobre isso, em concreto, não posso dizer mais. Posso lhe dizer que, a nível europeu, há duas linhas de pensamento e de duas linhas de legislação, uma que vai pela via civil, outra que vai pela via penal. Os países anglo-saxónicos estão a ir muito mais pela via civil, desenvolvendo planos de recuperação de ativos, instrumentos legais de recuperação de ativos que prescindem muitas vezes de todas as garantias e direitos que estão associados necessariamente ao processo penal. O que, do ponto de vista prático, do ponto de vista de eficiência, lhes assegura muito mais proventos e uma eficiência e uma capacidade de tocar no provento, o resultado da criminalidade muito grande. E, portanto, há duas linhas de pensamento, doutrinal e processual, sendo certo que, de facto, quer a Irlanda, quer a Inglaterra, quer alguns países do norte, países nórdicos, utilizam com muito mais frequência e eficiência instrumentos que se destacam do processo penal tradicional. Muito obrigado, Sr. Doutor. Em nome dos deputados da Comissão, agradecemos toda a sua disponibilidade. E muito obrigado. Termina aqui a sua audição. Agradeço também aos seus deputados presentes e aqueles que, por Skype, não só acompanharam, como também intervieram nesta audição. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Eu só queria agradecer também ao Sr. Presidente e aos seus deputados terem tido a amabilidade de me receber. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António Coloni. Vamos então fazer uma pausa de 10 minutos. Tenho a indicação que o Sr. Ministro da Administração Interna já está no Parlamento, mas a marcação desta audição é para as 16h30 e procuraremos iniciá-la exatamente às 16h30.